Meus cumprimentos a todos os meus irmãos umbandistas. É muito bom estar aqui com todos, conversando, contando a minha história verídica, porque eu penso dessa maneira. A espiritualidade, ela é muito linda, mas ela é trabalhosa. Exige muito do médium para que ela possa mostrar claramente o que realmente é a espiritualidade. Então, nessa minha história verídica, eu ia crescendo na espiritualidade a cada dia, que vinham aquelas crianças, aquelas pessoas para me fazer os benzimentos, e a cada sessão realizada, a cada assentamento que o Preto Velho fazia, ele ia me ensinando como que era a espiritualidade. Porque ele dizia sempre, a vida é como ela é, não é como a gente quer. A gente tem que seguir como ela é. A espiritualidade não é como a gente quer. Então, eu e meu marido cuidávamos do nosso dia a dia, que é a vida de cada um, e no dia e hora que o mentor recomendava para irmos aos portais, pegar os elementos para fazer o assentamento, era bem difícil para mim e meu marido. Tínhamos 2 crianças e às vezes no dia e hora que o guia pediu, uma criança ficava doente, não dava certo bem no horário, mas eu e meu marido, nós usávamos a cabeça, chamamos de usar o ori, pensar, raciocinar e ver como faríamos aquele dia. E aí então, às vezes, ficava com as crianças, geralmente era eu que ficava, e o meu marido ia buscar o elemento. E aí a gente se justificava com o guia. Olha, meu pai, eu não pude ir, mas o meu marido foi. Não tem importância? Ele dizia assim, o importante é que está aqui o elemento. É por isso que eu digo que fazer um assentamento de terreiro é difícil para quem não usa a cabeça, porque os guias nos perdoam. Não importa que foi um só. E não importa também que não seja o pai de santo que foi buscar o elemento. Pode ser qualquer pessoa, tanto que esteja no dia, no horário e com a ordem do guia, porque o guia vai estar junto com aquela pessoa. Então, montar um terreiro não é tão difícil assim, só é trabalhoso e não ter preguiça de fazer o que os guias pedem. E então nós cumprimos bem a nossa missão e aos poucos a gente foi aprendendo. E hoje em dia, se pedir para mim, a senhora faz um assentamento para mim, eu digo, eu faço. Ele é longo, tem que ter um conhecimento, eu tenho que ver tudo para esse assentamento de terreiro. Eu procuro ver a espiritualidade da pessoa que vai dirigir aquele templo também.
se é uma pessoa honesta, uma pessoa de fé, uma pessoa de boa índole. Eu verifico tudo isso, então eu faço. Se eu ver alguma coisa que não está dentro desse meu padrão, eu não faço não. Mas, voltando ao assunto, né? No meado dos anos, no meado de 100 anos atrás, né? Quando a Umbanda não fazia assentamentos em terreiros, né? Eu deixo bem esclarecido aqui que a Umbanda, quando começou, não tinha assentamento de terreiro. Os pais de santo, os chefes espirituais, levavam o adepto, o filho de santo, num dos portais, né? Por exemplo, eu vou no portal Cachoeira, no portal Encruzilhada, dependendo do que aquele filho estava precisando. E lá na Encruzilhada, nesse portal, ele descarregava, fazia o seu trabalho lá e tudo corria muito bem. Mas com o decorrer do tempo, com o crescimento da população, os guias foi nos ensinando a trazer a terra, os elementos desses portais para dentro do terreiro. Para quando descarregar um filho dentro do terreiro, ou fazer algum trabalho, aquele descarrego vai diretamente naquele portal original, porque ele tem um elemento que liga aquele assentamento do verdadeiro assentamento. Aí não há necessidade do pai de santo levar esse filho, né, para não correr nenhum risco, nenhum perigo lá no meio da mata, lá no portal mata, né? Então, os guias vão acompanhando a evolução da humanidade. Então, é isso que eu queria conversar com os meus filhos, porque também no final desse vídeo aqui, tem um link lá do assentamento de tronqueira removível de Nossa Mãe Inhansã. Então, está lá para todos. E esses portais é muito importante, porque aí nós, dentro dos nossos terreiros, podemos realizar nossos trabalhos sem correr nenhum perigo. Então, nessa minha evolução, é que eu estou contando essas coisas que eu tenho no meu terreiro, essas espiritualidades, para vocês verem a importância dos filhos de santo ir para o terreiro, tomar o seu passe, o seu descarrego, fazer os seus trabalhos. E vocês também vão se evoluindo e contando adiante a história dos pais de santo, que com sacrifício os guias amenizavam esses sacrifícios, e hoje em dia a Umbanda está bem mais flexível. Mas também precisamos não deixar aquela espiritualidade legítima. Não podemos ficar sem os portais. Então, é isso que eu queria falar para os meus irmãos, que eu ainda estou em evolução, porque eu estou acompanhando a evolução da humanidade nesta terra. E que, pelo que eu vejo, o ser humano não está se evoluindo muito. Eles estão se evoluindo na parte material, mas na parte espiritual não estou vendo muita evolução. Mas Nosso Senhor tem piedade e um dia vai fazer um novo planeta
para que nós possamos continuar a evoluir perante Deus nosso Senhor. E lembrando a todos que eu estou lá no TikTok, Sacerdotisa Maria Joana Hidalgo, com mais outras informaçãozinhas para meus irmãos e crescermos na espiritualidade. Então, meus amados, até a próxima.